Um cálculo de medicação que assombra muitos profissionais de enfermagem, né, principalmente os estudantes, é o cálculo de transformação de soluções. De fato, ele não é um dos cálculos mais simples, justamente porque ele se desenvolve em várias etapas, né? E a gente pode ter aí de 6 a 8 passos para serem cumpridos, certo? Com base nisso, é claro que a maioria das pessoas acabam se deparando com um certo receio, até mesmo com medo de ter esse tipo de cálculo numa prova, num concurso, porque uma parte disso, um passo desse que você falha, que você esquece, você acaba comprometendo todo o resultado. E é lógico que isso causa um certo espanto nas pessoas. Né? Eu não vou conseguir fazer esse cálculo hoje aqui para gente, por uma questão de limitação de espaço. Porém, eu tenho um outro método que nos ajuda. Né? Ao invés de eu fazer com vários passos, eu vou fazer de uma maneira um pouco mais simplificada, que também chega no resultado, que também nos traz os valores necessários para a gente fazer a transformação e que eu acredito que pode ajudar até a quebrar um pouco esse medo, esse receio que as pessoas têm de fazer o cálculo de transformação. Tá? Então eu peço para vocês prestarem bastante atenção nas etapas, eu vou tentar ser bastante minucioso nos detalhes e acho que um ponto importante que não pode falhar aqui é a replicação. O que eu quero dizer com isso? Olha, observa com bastante cuidado, com bastante cautela e treina o máximo que você puder. A minha sugestão sempre é, faz uma vez olhando para o cálculo que está pronto, né? De preferência seguindo as recomendações, aquilo que eu estou dizendo aqui. Depois, num segundo momento, faz olhando para o caderno, para suas anotações. E num terceiro momento, faça o mesmo exercício sem olhar para nada e tenta chegar no resultado. A partir do momento que você consegue chegar nesse resultado sem ter que olhar, você já gravou pelo menos a sequência, a base para fazer isso. E a partir daí você pode ir replicando outros exercícios, né, com outros resultados, com outros valores, e depois você vai pegando mão para isso. Eu tinha uma professora que me ensinou esse método que eu vou passar agora, que ela falava assim, ó, depois que você fizer 5 vezes sem olhar, ele se massifica tão bem na mente que depois é difícil de esquecer. Né? E para mim funcionou. Né? Não sei se foi pela crença ou pelo treinamento, eu acredito que foi pelos dois, porque eu acredito muito nessas questões. Então, mas eu sempre indico isso, né? Treinem bastante, façam bastante repetições, porque isso vai nos levar a ter melhor entendimento e até mesmo facilitações quanto a esse processo. Para esse cálculo, ou para esse método, né, que eu aprendi com essa professora e também numa instituição privada, eu não vou citar o nome aqui, até não sei se pode também, então para não ter nenhum prejuízo, aí, de repente, de o nosso vídeo não ficar disponível, né, por causa de um nome, então não vou citar. Né? Mas eu sou muito agradecido até hoje porque eu aprendi com a professora que foi excepcional, né? Eu trago para a minha vida depois de 20 anos aí na área e até hoje eu lembro como se fosse ontem o jeito que ela me ensinou e eu consigo repassar exatamente do mesmo jeito, certo? Esse cálculo, ele tem para a gente aqui 4 grandes pontos importantes que a gente precisa lembrar sempre, né? São as operações da matemática. E antes que vocês fiquem desesperados, que é a operação da matemática? É simples, tá? A gente tem que lembrar que existe a necessidade da gente ter a subtração, a soma, a divisão e a multiplicação. Exatamente nessa ordem, tá certo? Para a gente começar esse nosso cálculo, a gente também vai precisar fazer um esqueminha nas nossas anotações que vai ter o entendimento de um círculo com uma linha que passa na diagonal tanto para um lado quanto para outro. Diante disso daqui, esse método ele tem esse espelhamento para a gente. Pode parecer até meio lúdico, né? Não deixa de ser. Eu conheci esse método aqui com a denominação com o método aranha. Tá? Não sei se de repente alguém que assistiu aí até tem um outro nome, tá? Não sei. Eu aprendi com o método da aranha. Tudo bem que é uma aranha meio manca, porque uma aranha só com 4 patas, né? Eu não sei se existe na natureza aranha com 4 patas, tá? Ou pernas, né? Melhor dizendo. Mas nesse caso aqui, eu aprendi dessa forma com esse nome. Mas independentemente do nome, o que importa pra gente aqui é a facilidade que ele traz pra gente. A maneira como a gente consegue observar a evolução dos números e como ele chega com uma certa exatidão no resultado. E esse para mim é o passo mais importante desse método. Certo? Então, para a gente conseguir exemplificar bem isso aqui, eu vou colocar para a gente um exemplo de cálculo que poderia ser feito com esse método e a partir daí eu faço a explicação e coloco esses valores em cima dele. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma prescrição médica que solicita, por exemplo, um soro glicosado. Vou colocar um outro valor aqui de
15%. Tá? Então, só lembrando que soro glicosado a 15% não é padrão, não é vendido como uma solução padrão. A gente encontra de 5%, de 10%, né, as soluções maiores, né, nesse caso aqui eu vou colocar uma solução de 500 ml, tá? E a gente vai ter disponível, né, como eu disse, o de 5% de 10%. Tá? Então eu vou usar para esse exercício aqui, eu vou usar que a gente tem disponível de 5% com 500 ml e também ampolas de glicose, vamos colocar aqui 50%, tá? Com 10 ml. Tá? Então, como eu disse para vocês, eu vou fazer por esse método, tá? Porque até pela minha limitação de espaço aqui, tá? Quando eu tiver a possibilidade de fazer com o método seguindo vários passos, eu faço também, gravo o vídeo e trago para a gente aqui compartilhar, certo? Então, o que eu tenho aqui, certo? Nessa parte, eu tenho o que foi prescrito e nessa parte de baixo, eu tenho o que está disponível na minha unidade. É claro que aqui é um enunciado, é algo que foi trazido para a gente para exercício, certo? Na unidade, eu vou ter que caçar nas gavetas, no armário, onde estiver disponível lá na minha unidade e saber quais são os recursos que eu vou ter em mãos para trabalhar, tá? Bom, pensando nessa lógica aqui, o que eu tenho que fazer? Eu preciso montar esse quebra-cabeça, eu tenho que montar essa formatação de números aqui para eu ter um entendimento de como que funciona esse método. Então, nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar apenas com os números que estão com porcentagem, ou seja, eu tenho uma prescrição que fala de 15%, esse valor da prescrição, ele vai ser colocado aqui no centro, ó, 15%. Opa, não ficou legal, tá? Vamos melhorar isso aqui, fica fácil para todo mundo. Tá? Então, 15%, tá? Então, o que está prescrito, tá? O que eu necessito, o que eu preciso, vai ficar no centro, 15%, e o que eu tenho vai ficar à minha esquerda aqui do que está na figura, tá? O que eu tenho? Eu tenho soro glicosado a 5% e tenho ampola de glicose a 50%. Então, eu vou colocar aqui, ó, soro glicosado 5% e ampola de glicose a 50%. Tá? Então, essa daqui é a nossa montagem. Tá? Então, eu preciso que esteja nessa montagem aqui para a gente poder fazer o cálculo. Tá? Então, o que eu tenho está aqui e o que eu preciso está aqui. E se eu inverter? Tá? Bom, eu posso inverter, colocar ampola aqui em cima e soro glicosado aqui embaixo? Posso. Isso não vai interferir no resultado. O que eu não posso inverter? Colocar esse daqui aqui dentro e esse aqui fora, tá? Aí se eu inverter, colocar o que eu preciso lá de fora e o que eu tenho lá de dentro, esse vai me gerar um resultado errado. Então isso eu não posso fazer. Mas inverter a posição do que eu tenho, um em cima e embaixo, zero problemas, tá certo? Então, como eu falei para vocês, a gente tem aqui 4 operações da matemática e a gente precisa agora voltar o olhar para elas, certo? A primeira dessas operações é a subtração, tá? Então, a primeira está aqui, ó, sinal de menos, certo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair o que eu tenho, que está aqui desse lado, pelo que está aqui dentro. Notem que nessa subtração, eu preciso seguir o alinhamento das minhas linhas que estão na diagonal, tá? Então, se eu tenho 5% aqui, eu tenho que subtrair pelo que está no meio e vou colocar o resultado aqui embaixo. Nesse caso, eu tenho que subtrair o que está aqui desse lado, pelo que está no meio, e colocar o resultado aqui em cima. Então, sempre o valor da subtração, ele segue na diagonal. E tem mais um detalhe, tá? A gente não vai considerar sinal de positivo e negativo no final do resultado da subtração, tá? Sempre vai ser positivo, tá? Sempre vai ser um número inteiro. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos começar aqui, acho que vai ficar mais claro. 5 menos 15 daria, teoricamente, menos 10, certo? Eu não vou considerar menos 10, eu vou simplesmente considerar 10, tá? Então, 5 para 15, 10. 50 menos 15, 35, tá? Então, essa é a primeira das operações da matemática, ou seja, já cumpri a primeira etapa, certo? Então, como eu falei, eu preciso das 4 operações. Eu fiz a primeira, que é a subtração. Agora eu vou para a segunda dessas operações. Soma. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou somar. 35 mais 10 vai me dar o resultado de 45. Logo, eu cumpri
com a segunda etapa do cálculo, que é a soma, certo? E agora a gente vai para a terceira delas, que é a divisão. Aqui eu peço bastante atenção para não errar o que vai ser feito. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer a divisão dessa seguinte forma. Eu vou pegar os 500 ml do soro prescrito, que está na prescrição médica, e vou dividi-lo pelo resultado da soma. Então eu pego o valor final do soro de 500 ml e vou dividir pela soma, ou melhor, pelo resultado da soma, tá? Quanto que dá isso? Aproveitando que a gente já está aqui, né? Vamos treinar matemática, ó. 50 por 45, uma vez. 1 vezes 45, 45 para 50, 5. Desço 0, 50 dividido 45, uma vez, sobra 5. Consigo continuar? Consigo, ó. Vírgula aqui, 0 aqui. 50 por 45, uma vez, sobra 5. Já tem vírgula, acrescento mais um 0. 50 por 45, uma vez, sobra 5. Como a gente sabe que isso aqui agora vai ficar infinitamente, a gente vai se contentar com duas casas depois da vírgula. E aqui, claro, né, levando em consideração as 4 operações da matemática, nós utilizamos a terceira delas. Falta a última, né? E a última, como que eu faço? Eu vou pegar o valor final da divisão, que deu aqui nesse caso nosso, 11,11, e vou multiplicá-lo pelo resultado das duas subtrações. Então, se lembra aqui, ó, que deu 35 e 10, certo? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou multiplicar 35 vezes 11,11 e vou multiplicar 10 vezes 11,11. Tá? Então, aqui o que a gente tem, né? Como eu não sei de cabeça aqui, meu espaço já está um pouquinho limitado, eu vou fazer aqui no cantinho, mas depois eu vou apagar para não atrapalhar e não ficar muito poluído, tá? Vou fazer essa daqui, porque a de baixo ela já praticamente está pronta para a gente, né? Só mudar a casa decimal de lado. Mas aqui a de cima, teoricamente, a gente precisa fazer, porque é um número um pouquinho mais difícil da gente só olhar e multiplicar sozinho, né? Então aqui, para facilitar o nosso resultado, ó, eu vou colocar o contrário. Desculpa, vou fazer 11,11 vezes 35, tá? 5 vezes 1, 5. Então, repete-se o 5 4 vezes. Sinal de mais aqui embaixo, 3 vezes 1, 3. Então, repito 3 4 vezes, ó. Certo? 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3 e 3 vezes 1, 3. Agora eu vou somando, ó. 5, 8, 8, 8 e 3. Então, aqui o resultado dessa nossa multiplicação, levando em consideração que nós temos duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, eu tenho aqui, ó, 388,85. Tá? Como eu falei para vocês, eu vou apagar essa conta só para não dar confusão e não ficar muito poluído para a gente. Tá? Eu gosto de fazer as contas sempre para ir treinando e quando precisar não ter dificuldade, não ter desafios maiores, tá? Mas aí vai de cada um. Nesse caso aqui, ó, a multiplicação está simples, tá? Por quê? Porque como a gente tem casa decimal e vai multiplicar por 10, basta eu fazer isso aqui, ó, 111,1, ou seja, eu vou andar uma casa para a direita. Se fosse divisão, andaria uma casa para a esquerda. Isso eu faço quando eu estou falando de multiplicação por múltiplos de 10, né? 10, 100, 1000, e aí eu conto a quantidade de zeros e aí eu estabeleço a vírgula de um lado ou outro, dependendo do que eu estou fazendo, tá? Para outros números aí, eu já sugiro fazer a conta mesmo para a gente evitar de errar, né? Então aqui, o que a gente vai ter de diferente aqui? Poxa, eu estou trabalhando com números bem quebrados, né? E vocês viram que eu não arredondei aqui, não arredondei em momento nenhum, mas aqui agora chegou no ponto final. Por quê? Porque eu cheguei na última das operações da matemática, então não vou ter mais operações aqui. Eu cheguei nos valores que eu queria e eu vou justamente mostrar isso para vocês, tá? Mas antes da gente chegar no resultado, o que eu vou querer fazer? Eu vou arredondar esse valor, tá? Então 388,85, tá? Então a gente vai dizer que é aproximadamente 389. Tá? E aqui, 111,1, tá? Aproximadamente 111. Tá? O que a gente busca? Se eu estou querendo diluir
um no outro para chegar nesse valor de 15%, eu não sei quanto que eu vou usar em ml da glicose 50% e não sei também do soro glicosado a 5%. Então, o que eu encontrei nesse 389 ml? 111 ml. Por que eu coloco esse sinal de aproximadamente? Porque eu arredondei. Uma vez que eu arredondei, eu coloco o sinal de aproximadamente. Tá? E aqui, o que eu encontrei? O que é o resultado de tudo isso? Tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês? Ó? Tá vendo esse 111 ml aqui? Ele corresponde, deixa eu ver se não vai ficar bagunçado aqui, ó. Ele corresponde à quantidade de glicose a 50% que eu vou usar nesse soro. Tá? Então, tudo isso daqui chegou no resultado de 111 ml, que equivale à quantidade de ampolas de glicose a 50%. E esse 389 ml? Ele equivale à quantidade de soro glicosado a 5% que eu vou utilizar para essa formulação. Logo, qual a resposta que eu vou dar nesse exercício? Vou utilizar 389 ml do soro glicosado a 5%, mais 111 ml das ampolas de glicose a 50% para fazer o soro glicosado 15%, 500 ml. Se a gente notar ainda mais um pouco, tá? Se a gente somar 111 com 389, dá exatamente 500 ml. Então eu tenho um soro no volume que foi prescrito e com a quantidade de glicose que é estabelecido, certo? Hoje aqui eu não vou ficar tirando prova para saber quanto de glicose tem aqui, quanto de glicose tem aqui, para saber se bate com a mesma quantidade que tem aqui. Tá? Não é o foco da aula, não é o foco desse momento. A ideia é mostrar o método para quem quiser e tiver com dificuldade em fazer transformação de soluções, isso daqui é uma alternativa para a gente, certo? Mas funciona bastante e é bem exato, ele é bem preciso nos valores. O que pode acontecer em alguns momentos, tá? De às vezes a gente somar o valor final de cada um, às vezes ao invés de dar 500, por exemplo, nesse caso que era 500 a prescrição, de repente dá 499,9 ou 500,3, às vezes dá um pouquinho de diferença ali, não dá 500 exato, não dá o valor exato. Mas por quê? Porque às vezes na divisão a gente vai ter esses casos, né, de ter uma dízima periódica ou às vezes ter uma condição de ter um valor que a gente dividiu, até pode dar um número fechado, mas a gente se contentou em fechar com duas casas depois da vírgula, e aí às vezes essa condição de usar apenas duas casas decimais pode influenciar um pouquinho no final, tá? Mas nada que vai interferir no que o paciente vai receber, tá? Então ele é bem mais preciso, tá certo? Como eu disse, eu não vou fazer as outras operações, os outros passos, porque eu tenho limitação de espaço que eu não conseguiria fazer. Quando eu tiver uma oportunidade de ter um espaço maior para fazer, uma lousa maior, eu faço, gravo vídeo, posto também, aí já tiro as dúvidas de quem precisar, tá certo? Acho que nesse momento era isso. Eu acredito aqui que, embora pareça muita informação, se a gente pegar isso no passo a passo e pausando o vídeo, né, e assistindo com calma, dá para a gente entender bem, né, e fazer a verificação disso e treinar o máximo de vezes que for possível. Como eu coloquei bem no comecinho do vídeo, para entender isso aqui, tem que repetir, e aí vai começando a entrar na cabeça, né, levando em consideração e lembrando das etapas que tem que seguir, né, primeiro subtrai, depois soma, depois divide e por último multiplica, tá? Só uma coisa importante de novo que eu vou recordar, no momento da subtração eu subtraio na diagonal e no momento de dar a resposta do exercício, é o valor que está na frente, né? No caso aqui, ó, soro glicosado 5% é o valor que está na frente dele aqui no final. Ampola de glicose 50% é o valor que está aqui na frente. Aqui nesse caso ficou um pouquinho mais para baixo, porque eu não quis deixar muito pequenininho para não ficar difícil de ver, tá? Mas é o volume, né, o valor que está na horizontal. Não confundam, tá? De subtrair, né, um do lado do outro e nem tampouco dar o resultado na diagonal, porque aí vai ficar discrepante mesmo, tá bom? Então só lembrar desse detalhe, tá certo? Acho que é isso. Caso apareça alguma dúvida, tem algum exercício, alguma formulação, alguma coisa diferente que de repente apareceu numa prova, alguma coisa que deu uma bugada aí, de repente não conseguiu fazer, precisa de ajuda e tal, manda algum comentário aí que eu tento ajudar na medida do possível, certo? Eu agradeço aí pela atenção, por terem assistido o vídeo até agora, né? Espero que possa ajudar, né, nas dificuldades que vem apresentar, certo? Muito obrigado.